Fala, Promobers, beleza? E botar ponto hidráulico ou ponto elétrico na nossa planta. Estou falando realmente das tomadas e a bolinha ali no nosso, né, o esgoto e hidráulica, água dentro do nosso ambiente ali. Como é que eu faço para cotar isso ali? Então fica no vídeo que eu vou mostrar não só como procurar ali no Decore, mas como aplicar eles e se entender na hora de tirar as medidas lá na casa do cliente, como é representado aqui dentro do Promove. Então, fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala, Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar um detalhezinho para vocês sobre hidráulica e tomadas, como a gente vai inserir elas dentro do Promove. Isso é interessante a gente ter, né? Claro, se a gente conseguir essa informação antes de criar o nosso mobiliário, muito melhor ainda. Por quê? Porque eu consigo seguir os padrões, né, que tem já na construção, né, lá na obra, e não preciso fazer alterações ou conferências muito detalhadas depois dessa informação chegar a mim. Então, se eu puder, claro, que muitas vezes a gente faz um projeto em cima da planta da construtora, né? E a gente segue mais ou menos os pontos de referência pelo layout que tem naquela planta. E já é um caminho, claro. Mas depois a gente vai ter que fazer o pente fino, né? Como eu já mostrei em aulas aqui, sobre fazer essa conferência depois no local. Mas caso você tenha essa informação aí contigo, então, esses pontos de referência, colocá-los aqui conforme a nossa planta pede. E sempre vai ter a cota direita ou esquerda e a altura de referência. Caso você tenha ou vá lá medir, vamos dizer, foi fazer a conferência ou foi fazer a medida desse ambiente para fazer o projeto, sempre leva em consideração, então, pegar o ponto no meio da tomada, tá? Então, dentro da caixinha, você vai ter o meio da tomada, tanto a altura como a largura e os pontos hidráulicos, a mesma referência, tá? Dentro, no meio do nosso ponto lá em local, que é o que a gente vai representar aqui na nossa planta de instalação ou no nosso projeto dentro do Promove. Uma observação sempre boto que em caixas de tomada, né, de disjuntores, sempre bom pegar a caixa toda, pega a largura total da caixa e daí essa sim mede pelas laterais, que essa aqui eu recomendo sempre fazer em geometria, né? Associo ela aqui, ó, e faço ela só uma caixinha. Então, eu tenho essa referência do começo e essa referência de baixo. Porque eu recomendo fazer em geometria e representá-la em geometria, e não como os pontos, né, realmente. E caso eu faça alguma modulação que eu precise abraçar ela, ou que fique na interna dela, né, eu consigo, então, estar representando com mais fidelidade do que só as referências de ponto. No nosso caso aqui de tomadas, fica mais tranquilo, né? Porque a caixinha a gente já tem a média ali, vai ser de 10 a 15 ou 14 de altura. Então fica mais fácil a gente representar e ter essa referência. Essa aqui não recomendo muito. É de opinião de cada um. Não critico, mas não concordo que seja feito, né, com a medida ali. Essa é só uma observação, tá, gente? Não é sermão nenhum. Mas aqui, então, a nossa ideia nesse vídeo é mostrar esses pontos aqui, essas referências ou hidráulicas ou de tomadas, como a gente representa aqui. Eu vou lá no meu decore, lá em cima, né? Caso não esteja achando, posso entrar aqui, ó, nesse binóculo, localização rápida, e digito aqui tomadas. E ele vai me puxar, então, a galeria de tomadas, tanto dentro do meu Promove, como dentro do Promove orçado, né, que seriam os fornecedores, né, que nesse aqui tem caixa de tomada e assim por diante, como as tomadas do Decore, que seria esse primeiro item aqui. Esse aqui daí não é orçado e é o que vem ali. Se eu clicar aqui, ó, em cima da primeira aba ali, depois da pesquisa, ele já me joga para dentro da aba aqui em cima, onde que vai estar essa modulação aqui, ou esse item. No nosso caso, eu vou aqui embaixo, decore, pontos hidráulicos e elétricos, certo? Trouxe para cá, ó, decore, pontos hidráulicos e elétricos, e aqui eu vou escolher, então, o que eu quero trabalhar aqui. No meu caso, isso aqui é só sugestão, tá? Eu não tenho essas referências exatamente aqui comigo, mas eu vou botar números simbólicos aqui só para vocês entenderem como que eu represento isso aqui dentro do meu projeto. Eu vou trabalhar para cá, então, a altura sempre vai ser mais ou menos 1,20 m do centro. Então, eu vou lá na minha aba cotas inferiores e digito 1,20 m. Ele está calculando do piso ao centro, ó. Podemos ver que a referência dele aqui é no centro da tomada. Mesma coisa aqui, ó. No meu caso, eu tenho a porta aqui, eu criei a minha parede separada, então essa porta aqui vai estar aqui, com a linha, vamos dizer, de referência. Primeira coisa, é bom associar essa peça sempre à parede, para eu poder ter essas cotas certas. E aqui eu vou considerar 1,20 m da minha parede, quer dizer, 12 centímetros, né? Não 1,20 m, 12 centímetros.
a 1,20 do chão. Primeiro ponto instalado, então esse aqui é meu interruptor. Vou lá pegar um segundo ponto. Caso eu precise mudar aqui para hidráulico, eu vou aqui hidráulico. Eu vou ter as referências sobre hidráulicas, tá? Clico, arrasto para cima, jogo na minha parede. E aqui eu vou ter minha referência também de novo. Vou mais ou menos calcular 1,25 m do lado de cá. Isso aqui vai estar mais ou menos uns 50 centímetros, que é a média. Eu clicando nele, aqui embaixo também, ó, eu tenho a referência dele dizendo o que é água ou esgoto. Nesse caso é uma água. Eu também gosto de fazer nisso aqui, isso aqui, ó. Ela vem com 100, eu boto 25 por 25 por 50. Por quê? Ele fica com um tamanhozinho menor, eu tenho já a referência de que ele é 25, né? Um cano de água normal. Vamos dizer que eu tenho um esgoto, então no caso esgoto de parede, ele vai estar mais ou menos aproximado com o que tem ali, né? Sem erro. Nesse aqui ele fica com 6 por 6, tá? Seria o cano de 50, na verdade. Vou considerar ele aqui também a 40 do piso, vou considerar ele a 1,10 da parede aqui, 1,10 não, 1,15, para ficar mais justo esses pontos, né? Então a água vem daqui, o esgoto vem daqui. Fechou? Essa é a minha primeira referência, então, de água. Lembrando que, ó, ela também pega o centro do esgoto, ela pega o centro da água, então é essa referência que tu vai medir lá na casa do cliente, tá? Então é essa referência que tu vai se basear aqui. E claro, sempre vai pegar uma cota ou da esquerda ou da direita, né? Ponto mais próximo, depende, que fique mais fácil para eu ter essa certeza. Então daqui para cá seria mais exato, 12,5 centímetros e do piso 50. Mesma coisa aqui, ó, 11,5 e 50 e 40 do chão. E as tomadas é o mesmo esquema, tá? Bom, pego as tomadas. Se eu quiser folhar aqui com o rolinho, eu vou para frente e para trás, consigo pegar outros modelinhos, vamos dizer que é uma tomada simples. Caso vocês queiram seguir realmente as especificações que diz ali, ó, tomada baixa, tomada média, tomada alta, então vocês podem estar, né, nesses triângulozinhos, né? Isso que mostra a referência, tomada baixa, tomada média e assim por diante. Se vocês quiserem seguir a referência, tranquilo. Caso não, é só arrastar para cá que ela vai seguir a tomada que for e conforme tu precisar, ela vai servir para representar para ti. Não vai fazer diferença se for usando outro modelo. E aqui eu vou seguindo com o meu projeto, ó. Vou trabalhando com ele aqui. Caso eu queira Ctrl D, eu consigo duplicar ela no meu ambiente e depois represento ela aqui só nas medidas. Vamos dizer que ela segue o mesmo tamanho de 1,20, mas ela está a 50 da parede ali, ó. E assim por diante. Vou trabalhando conforme eu quero. Vou mudar de parede. Clico, arrasto essa aqui para cá. Pode ver que eu estou usando até a mesma tomada, tá? Não tem problema nenhum. Aqui ela já está a 1,10 e aqui ela vai estar a 1,10, agora sim, dessa parede, então já mudou, não é mais anterior, é posterior, é anterior, então esquerdo, anterior, direito, posterior, dentro do Promob, tá? E isso também na hora de medir, se baseia nisso lá. E aqui também eu vou botar ela a 1,60, que seria a tomada alta aqui para a gente ter no micro-ondas. Isso aqui, caso eu faça uma representação para o meu cliente, né? Eu posso estar representando isso aqui para ele, ó. Então, eu preciso de um ponto aqui, um ponto lá e assim por diante. Vamos dizer que aqui eu preciso de mais um, que seria da tomada aqui, ó. Vou trazer ela para cá. E é 1,50, preciso de mais, 1,70. Ela vai ficar aqui atrás. Eu vou representar para ele as tomadas eu preciso aqui. Vou deixar uma aqui. Resumindo, é assim que eu vou fazer as minhas cotas, tá? Aqui, se vocês notarem, ó, a minha cota tá pegando aqui. Por quê? Eu criei essa parede aqui, que é as que eu tenho as medidas exatas, e essas paredes aqui eu recriei para eu poder criar o render, tá? Então, aproximadamente, esse é o ambiente que ele tem lá, não tá exato isso aqui, mas essas aqui seriam as paredes que eu tenho correto. Então, isso aqui tá fechando. E aqui para cá seria representações só para eu poder tirar o render. Mas quando eu mandar, então, aparecer, ó, que apareça todos os meus móveis, eu vou ter as referências certinhas das tomadas ali, ó. No caso, ó, apareça, tenho dois pontos que vai estar em cima da pia, eu puxo ele para cá, eu tenho meu ponto da geladeira, então já ficou bacana representar. Meu ponto de interruptor ficou aqui, nesse caso depois eu trabalho com uma vista de fechamento aqui e trago meu ponto para a lateral, uma tomadinha de embutir, vai ficar bacana, já resolve meu problema aqui. E aqui eu tenho a referência também para o micro-ondas, então tem a tomada do micro-ondas que depois eu só trago para frente. E essa tomada, que seria o caso de eu reposicionar com ele, né? Para ele trazer aqui, para eu poder ligar o quê? Meu forno e meu fogão aqui, tá? Depois, claro, ele vai trazer o ponto do gás para cá, então tá tudo certo. Se ele rasgar o piso, posso já sugerir para ele trazer nessa posição aqui, então tá tranquilo sobre o caso das tomadas. Ponto principal é só para vocês entenderem que referência sempre no meio de cada uma, tá? Isso serve lá para o esgoto também, ó. O esgoto ficou dentro do meu armário. Isso aqui é muito pontual a gente entender e construir já corretamente. Para quê? Para não ter muita quebraceira lá, né? Quanto mais real eu fizer o projeto, mais em conta fica e mais realista ele fica. Então, esses são detalhezinhos bacanas. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, dá aquela dedada no like, curta o canal, se inscrevam, né, no canal, para toda sexta-feira, pois toda sexta-feira eu estou aqui com algum conteúdo, matéria ou curiosidade sobre o nosso queridinho Promob. Beleza? Fico por aqui. Fui!